Nessa manhã de sexta-feira, estou recebendo aqui nos estúdios do programa deputado federal Henrique Fontana e deputado estadual Estela Farias, acompanhado do prefeito municipal de Palmeiras das Missões, Evandro Massin, para a gente conversar aí sobre vários assuntos, principalmente HPR. Prefeito Evandro, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes do Rádio Objetivo da Difusora. É uma alegria estar aí e principalmente trazendo essas duas figuras ilustres, né, que são muito queridas aqui em Palmeiras das Missões, o deputado federal Henrique Fontana e a nossa deputada estadual agora, que assumiu há poucos dias o mandato, a deputada Estela Farias. Então quero aqui de antemão já, como diz, agradecer aqui esse espaço, Antônio, e também daqui a pouco eu vou me ausentar porque tem uma inauguração e eu quero me fazer presente também. Inauguração da Cicobi hoje aqui em Palmeiras, né? Exatamente. Então, mas estão em boas mãos, né, Antônio? É verdade. E logicamente que vem trazer notícias boas aí para o município, né? Sempre. Os deputados sempre são muito parceiros, né? E Henrique Fontana tem uma história e uma ligação com Palmeiras Missões muito grande, inclusive é cidadão palmeirense, né? Então, e tem nos destinado, tem sido bastante generoso conosco e tem entendido nossos desafios e compromissos aqui, tem nos ajudado muito. Há poucos dias atrás o senhor esteve em Brasília? Estive em Brasília faz um mês e pouco atrás. Daí, agora, na semana passada, esteve o Regis também. Então, a gente tem se cotizado aí, indo atrás de recursos, buscando emendas, fazendo gestionamentos nas diversas áreas. É importante fazer esse contato e ter essa proximidade aí com os ministérios, encaminhamentos também que precisam ser feitos. Mas sempre é muito positivo isso e sempre trazem bons resultados essas agendas. Muito bem. E o deputado e a deputada e o prefeito acompanhado o Nereu Piovesan, que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores também, né? Obrigado pela visita aí. Isso, deputado Fontana, bom dia. Bom dia, Antônio. É sempre uma alegria, uma honra, né? Estar aqui nos estúdios, né, do teu programa, da Rádio Difusora, assim como nas tantas vezes que a gente fala por telefone, seja quando estou em Brasília ou em alguma outra cidade. Cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando através da Rádio Difusora, agradecer a audiência e a oportunidade de prestar contas do nosso trabalho. E dizer, Antônio, que sempre é muito bom voltar a Palmeira, né? Que eu me sinto em casa, é uma cidade que me adotou, uma cidade que eu aprendi a conhecer, que eu adotei também. Tenho aqui muitos amigos, me acompanha o nosso pré-candidato a deputado federal, o Nereu. Ontem fui recebido, né, com muito carinho. Sem a licença dele, vou contar uma parte importante aqui, Antônio. Eu pedi para assessoria quando saí de Porto Alegre, eu disse, eu ia conseguir sair um pouco mais cedo. Eu pedi para a Aline, né, que está me acompanhando, eu digo, pede para o Evandro que para a gente combinar de jantar junto para botar os assuntos em dia. Eu sempre gosto de saber como está indo a prefeitura, os desafios e tal, né? E aí quando cheguei, a assessoria me largou na frente da casa do prefeito, eu ia jantar na casa dele. Mas aí teve uma outra novidade maior. Quando cheguei, ele estava preparando a janta para nós lá. E é muito bom cozinheiro o nosso prefeito. Fez um estrogonofe muito caprichado. Daqueles especiais. Bem especial, Antônio. A deputada Estela, que é uma parceira também de longa data. Eu e a Estela, Antônio, nos conhecemos, assim, a gente faz política juntos. Eu acho que fazem mais de 30 anos, né, Estela? Que nós fazemos política juntos. Nós começamos os dois à época, Evandro, com apoio do nosso, então, deputado estadual, um grande líder do nosso partido, Flávio Kutzi. E nós dois fomos apoiados por ele, assim, era aquela coisa como a gente chama, quando alguém está começando na política, eu, vereador em Porto Alegre, e a Estela, à época, vereadora em Alvorada. Ela depois foi seguindo os caminhos, foi prefeita da cidade lá, como o Evandro hoje é nosso prefeito aqui, né? E quando eu falo em Palmeira, eu também sempre gosto, lembrando dessa história toda, né? E depois a Estela foi prefeita, deputada estadual, e agora volta a ser deputada estadual, felizmente, quando se reconhece que, na realidade, pelo que a Justiça Eleitoral reconheceu, ela deveria ter sido deputada estadual desde o primeiro dia desse mandato, né? Mas isso também é página virada, nós temos que olhar para frente, né? Mas quando eu chego a Palmeira, Evandro, eu sempre gosto também, né, de lembrar de um dos grandes amigos que eu tive aqui, que é o seu Lourenço, né?
E sempre que a gente fala do hospital, eu gosto de falar dele porque quando nós estávamos num sufoco lá em Brasília, nós com o hospital garantido, né, pela mobilização de todos, eu sempre dou... Sabe que outro dia me chamaram para falar em Pelotas, Antônio? Me chamaram para falar em Pelotas porque lá há uma grande mobilização, né, para tentar construir um hospital público regional ligado à Universidade Federal de Pelotas. E aí eu fiquei muito feliz porque disse, nós queremos te ouvir, Fontana, porque dizem que tu é um cara que conhece toda a história da conquista do hospital lá público regional de Palmeira. Então uma espécie assim de um especialista para ajudar na luta do hospital, né? E aqui, assim, a gente deu uma grande lição daquilo que eu considero a política feita de forma correta. Nós conseguimos unir a sociedade, né? Encontramos à época, o Nereu era nosso vice-prefeito, encontramos à época um governo federal que investia, né, para ampliar serviço de saúde, aliás, investia para outras coisas, porque o governo do presidente Lula, depois da presidenta Dilma, só aqui em Palmeira, por exemplo, para não falar do resto do estado aqui, nós conquistamos uma universidade, nós conquistamos um hospital, que depois demorou muito, infelizmente, para sair do papel, porque o Antônio sabe toda essa história e muitas vezes nós falamos aqui na difusora, mas o fato é que enfrentamos um conjunto de burocracias, Caixa Federal, e o orçamento não está certo, e faz outro orçamento, não dá nem para escrever um livro. Depois que nós inaugurarmos o hospital, Antônio, vamos escrever um livro, né, da história da conquista desse hospital, né? Mas hoje, quando eu chego em Palmeira, né, e eu vejo aquela obra se erguendo, e a gente sabe que estamos aí em torno de mais de 60% do caminho da obra andado, né, a gente sente uma emoção muito forte, porque eu posso assegurar para as pessoas que, além da segurança que vocês terão de ter um hospital de referência, né, para o seu atendimento, nós também vamos ter uma grande alavanca de desenvolvimento econômico para a cidade, né? Porque a saúde, por óbvio, ela hoje é uma verdadeira indústria de serviço, de um serviço essencial. Quer dizer, professores que virão, as portas vão se abrir para a gente acelerar o movimento para conquistar uma faculdade de medicina para a nossa universidade, para complementar, né, o campus da saúde que a gente sonha em ter aqui, Antônio. E sem contar, logicamente, né, o entorno do HPR aí, que vai movimentar muito o município, né? Deputada Estela, bom dia, é um prazer em recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Que prazer, Antônio, é um prazer estar aqui contigo esta manhã na Rádio Difusora, o teu programa, que é um programa que o Henrique já tinha me dito, que é um dos mais, né, bem ouvidos aqui na cidade. É um prazer enorme vindo com o Henrique, que é esse companheiro de longa data, como ele falou, e, obviamente, acompanhado aqui do prefeito Evandro, que está fazendo um mandato também à altura, né, do que a gente precisa para uma cidade como Palmeira das Missões. Cumprimentar também o querido Piovesan, nosso companheiro que nos acompanha, ele como pré-candidato, eu também, daqui desta mesa, só quem não vai concorrer é o Henrique, e não vai porque resolveu... Eu e o Evandro não somos candidatos nessa eleição. Eu e o Piovesan já como pré-candidatos, né? Começando uma caminhada agora, eu diria assim, com um ânimo até mais elevado. A gente já vinha fazendo todo o trabalho na pré-campanha, eu, enfim, saí em 2018 por apenas 43 votos, eu não assumi a vaga. E agora se viu todo esse processo que aconteceu, que na verdade, mesmo com os 43, sobraria votos se a gente tivesse tido justiça naquela contagem de votos. E agora estamos aqui, na verdade, só dando continuidade ao trabalho, mas agora, né, digo assim, assumindo a responsabilidade de como deputada. Essa semana já participei de discussões e votações na Assembleia, tomei posse na terça-feira na sessão ordinária, né? Ontem já participei das comissões e me incorporo à nossa bancada, transformo ali, contribuo, né, também para a nossa bancada ser novamente a maior bancada da Assembleia Legislativa, com 9 deputados. 7 homens e 2 mulheres, e estamos aí, muito contente de estar aqui visitando vocês. Hoje eu vou ter o prazer de conhecer esta obra. Fica à vontade, Evandro, de conhecer essa obra. Tu quer te despedir? O prefeito Evandro vai ter que nos deixar, porque tem inauguração do Cicobi daqui um pouquinho, né, prefeito? É importante a presença do prefeito lá, mas a gente vai conversar, vamos marcar para a semana que vem para bater um papo aí. Combinamos. Desculpa, deputada Estela. Nos encontramos em breve, prefeito. A gente se encontra. Depois da inauguração vamos visitar a obra do hospital, é isso? Isso aí.
E é isso que eu estava dizendo, muito contente de conhecer essa obra, porque essa obra, de fato, é digna de contar a história, né? Tantas vezes que eu já ouvi o Henrique falando, né, dialogando sobre esse tema, tantas vezes envolvido, né, com essa caminhada. Ontem ainda ouvi ele e o Evandro recuperando a memória. De fato, é uma obra épica na história da vida pública, tu, Henrique, e da cidade, com certeza. Então, hoje eu estou bem animada para conhecer também este evento importante para vocês aqui, que é essa construção, né? Deputada, aqui no nosso país o problema que a gente sempre encontra é a demora em tomar soluções, né? E nesse caso aí, como o deputado já falou, a senhora já deveria ter assumido lá no início, né? Mas devido a algum tipo de burocracia, enfim, e a demora, né, para se tomar soluções aí, quer dizer, demorou quase 3 anos. Aliás, 3 anos e meio, praticamente. 3 anos e meio para ver que na realidade estava certo a senhora. Pois então, né, tia, é isso. São coisas que acontecem lamentáveis, né? São coisas lamentáveis que acontecem na vida pública, né? E que agora, como diz o Henrique, é virar a página, né? Nós somos contentes demais com isso, vamos aproveitar ao máximo, né, aquilo que é justo. Às vezes, né, dizem, né, tem uma frase que diz assim: a justiça, quando ela tarda muito, ela não é justa, né? Então, de fato, mas é isso, eu me considero uma... Sim, porque no fundo, né, Antônio, entrando nesse bate-papo de vocês, né, especialmente quando se trata qualquer justiça, né, lógico, na justiça não pode ser afobada, né, porque ela tem que ter muita temperança, porque um juiz é uma das funções, assim, que eu considero mais nobres e importantes numa sociedade, que veja bem, ele tem um poder que a sociedade confere a ele de decidir coisas que podem mexer profundamente a vida das pessoas. Hoje mesmo está na capa, né, da Folha de São Paulo, que é o jornal que eu sempre leio quando acordo, né, porque tem o noticiário nacional, né, que uma pessoa ficou presa ali 3 anos e depois a justiça chegou à conclusão, né? Então tá ele com o advogado, diz que o advogado gravou um vídeo muito emocionado. Então veja aqui, em termos de justiça eleitoral, tem que ser mais rápido ainda, porque se o povo toma uma decisão que vale por 4 anos e a justiça eleitoral demora para reparar 3 anos e 3 meses, a vontade popular, ela terminou não sendo respeitada durante 3 anos e 3 meses, que seria ter Estela como deputada. Mas são coisas que a gente tem que ir passando, tocando, né? E o importante é que agora estamos aqui, né? E vamos tocar a vida. Eu estou muito grata, inclusive, né? Quero aproveitar e agradecer aqui em Palmeira. Muito possivelmente eu tenha feito, né, em 18, né? Porque às vezes é muito pouco voto. Não é propriamente a minha região, né? O Henrique, como deputado federal, anda muito mais do que um deputado estadual, né? Mas aproveitar nesse momento e agradecer que eles estão nos ouvindo, até de outros municípios aqui. Com certeza. Né, pela votação que a gente fez e que hoje nos conduz, então, de volta à Assembleia. E para a senhora, como é entrar, assim, como deputada, assim, no último ano, faltando 9 meses para o término do mandato aí? Esse é um ano bastante atípico, via da regra, os anos que são eleitorais, tanto para Congresso Nacional, ontem o Henrique ainda falava, nós comentávamos no carro, vindo para cá, quanto na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa, são os temas mais centrais são tocados e o pessoal está todo na rua, né, vai às suas bases, dialoga, volta, e nós temos uma diferença que após a pandemia, né, que é outra coisa que nós falávamos também, né, ainda temos o processo lentamente voltando, né. Nós estamos vendo aqui na capa, a capital decide hoje se libera máscaras em locais fechados. Já estão fazendo até mais do que nós entendíamos como correto, porque locais fechados, na minha opinião, também deveriam se manter ainda com a máscara, né? Mas, bom, já está tudo funcionando. Então, o Estado de São Paulo também liberou tudo. Exato, o parlamento tem que voltar a ter a sua... Nós ainda estamos fazendo um trabalho híbrido, né? A Assembleia Legislativa, ela tem lá hoje só terça-feira a sessão presencial, né? Depois quarta e quinta não é presencial, enfim. Então, claro que isso dá uma mobilidade maior para os deputados, mas por outro lado, né, fica um pouco mais difícil eu diria assim, da população responder. Então, eu me adequo muito facilmente, porque eu já tive 12 anos lá com 3 mandatos. Então, a Assembleia, para mim, ela é muito natural o meu retorno, no sentido de me adaptar rapidamente à realidade, à rotina da Assembleia Legislativa. Incorporando agora também
a rotina que antes era da pré-candidata, assessora da bancada do Partido dos Trabalhadores, porque eu estava como assessora, por ser a primeira suplente, né? Trabalhando com a bancada. Agora, então, largo a bancada e passo, então, eu diria assim, a comandar o mandato e tocando a pré-campanha também, naturalmente. Muito bem. E falando em pré-campanha, deputado, o que o levou a não concorrer novamente? Então, Antônio, essa pergunta ela é bem importante, eu te agradeço ela, né? Porque também é uma oportunidade de eu conversar, e aqui em Palmeira das Missões eu tive a alegria, a honra de receber quase 2.000 votos na última eleição, né? Então, minha primeira palavra, Antônio, é de agradecimento às pessoas que confiaram no meu trabalho, nos mandatos que nós construímos coletivamente, não só eu, mas todas as pessoas que me ajudam e que constroem um mandato ao longo de 6 legislaturas, Antônio. Às vezes as pessoas até perdem as contas, né? Eu vou concluir ao final desta legislatura meu 6º mandato. São 24 anos com muita alegria. Eu adoro ser deputado, viu, Antônio? Eu gosto de ser deputado, eu gosto de vir aqui na Rádio Difusora, conversar contigo, conversar com as pessoas sobre os rumos para melhorar o nosso país, a minha visão, contribuir para que a democracia brasileira seja cada vez melhor. Eu gosto de ir na tribuna da Câmara, gosto de fazer um bom debate político, né? Gosto de visitar cidades, gosto, assim, me sinto útil quando eu vejo que eu contribuí, né, com esta obra, né, de conquistar um hospital público regional. Ou seja, é um trabalho muito nobre, o trabalho de um deputado. Lógico, existem políticos que merecem confiança e outros que não merecem. A política é como qualquer outra profissão, tem médicos bons, eu sou médico de formação, tem médicos bons e médicos ruins, tem políticos bons e políticos ruins, professores bons, professores ruins, pedreiros bons e pedreiros ruins, né? Todas as profissões têm seus problemas e enfim, suas coisas, e as pessoas que desempenham bem suas funções. A minha reflexão, Antônio, foi uma reflexão de que, ao fechar este 6º mandato, me deu esta sensação de que era hora de fechar este ciclo. Eu não vou me aposentar da política, vou continuar apoiando candidatos, vou estar na linha de frente da campanha do presidente Lula aqui no nosso estado, vou estar ajudando a campanha da nossa chapa para o governador do estado, depois podemos falar um pouco sobre ela, né? Mas eu, assim, fiz uma avaliação de que, ao encerrar 6 mandatos, era hora de fechar um ciclo, né? E abrir espaço para outras pessoas que vêm. Por exemplo, aqui ao meu lado tem um excelente quadro político, que pode ser um excelente deputado federal, por tudo aquilo que eu conheço da história de vida dele, o Nereu. Eu também apoio uma candidatura que o Nereu também conhece, este líder político, que é amigo dele, da mesma forma, que é um grande quadro, que é o Alexandre Lindemeyer, que foi prefeito de Rio Grande durante 8 anos, né? Sempre me apoiou como candidato a deputado federal. Então percebi isso, olha, eu posso fechar esse ciclo, posso continuar contribuindo com o mandato da Estela, ajudando o prefeito Evandro a pensar políticas públicas para a cidade de Palmeira. Quero continuar vindo no Carijo, viu, Antônio, aqui, sem ser deputado. Eu sempre brinco com ele o seguinte, olha, vocês não podem, depois que eu não for mais deputado, na época da campanha eu chego aqui, vocês não me dão o microfone para eu fazer um discurso, que eu gosto de fazer um discurso também de campanha. Então, Antônio, a decisão é essa, entende? A percepção de que outras pessoas podem substituir a gente na roda, né, de renovação de liderança que ocorre, a de que eu posso ajudar em outras atividades, né? E com isto eu caminho, ainda temos, lógico, 9 meses de mandato para exercer com toda a dedicação, mas eu então caminho para uma nova fase da minha vida, sempre como militante político, né? Porque eu gosto do que faço e, mal comparando, porque são lideranças de outro patamar, pelo tanto que foram governadores do nosso estado, né? Mas falar do mesmo jeito que um dia o nosso governador Olívio Dutra tomou a decisão de que não era mais hora dele concorrer a uma eleição, o nosso governador Tarso Genro, o Flávio Kutze, que é a liderança na qual eu e a Estela tanto nos inspiramos e com a qual tanto aprendemos, né? Um Raul Ponte. As lideranças vão se renovando e, aliás, um partido e um grupo político como nós, que queremos construir uma federação cada vez mais
potente na política brasileira, porque os ouvintes sabem da minha posição, entendo que o Brasil precisa de uma mudança profunda nos rumos da sua política, tanto no sentido de resgatar um ambiente democrático onde se respeitem as diferentes opiniões e posições, como também com uma mudança importante na política econômica, que do meu ponto de vista está indo totalmente para o lado errado, né? Esta inflação, da forma como voltou, né? O empobrecimento das pessoas, ela está sendo causada por uma política econômica equivocada. É evidente que a pandemia atrapalhou todos os países, né? Mas o Brasil está entre os países que tiveram as moedas mais desvalorizadas do mundo. Outros países não estão assistindo à explosão inflacionária que nós estamos assistindo, então é um outro assunto, mas só estou fazendo um parênteses. Então, Antônio, eu estou bem sereno, né, tranquilo com a decisão. As pessoas estão compreendendo, né, tenho dito, e também é bom, né, Antônio, quando a gente ouve a pessoa, Fontana, eu queria que tu fosse de novo, que eu queria votar em ti. O ruim é se eu dissesse, olha, estamos fechando um ciclo, e a pessoa dissesse, pô, que bom que o Fontana não vai concorrer, que eu já não aguentava mais votar nele, né? Então tem essas coisas assim que, muito carinho das pessoas, né? Tenho sido sempre acolhido, né? E este carinho é mútuo, né? Como o Evandro lembrou aqui, Palmeira é uma cidade muito especial na minha vida, pessoal e política. Eu tenho muitos amigos aqui, eu recebi na última eleição 1.900 votos em Palmeira. Provavelmente fui um dos deputados mais votados da cidade, né? Então eu vou continuar trabalhando por Palmeira, né? Os deputados que virão e, por exemplo, eu espero que o Brasil viva um período, isso é uma questão democrática, quem vai decidir é quem está do outro lado da linha, como a gente diz, né? Quem está em casa, tem pessoas que concordam, apoiam o candidato que eu apoio, tem outros que apoiam outro candidato, mas eu tenho um sentimento de que nós caminhamos para uma volta do presidente Lula à presidência da República. E se ele voltar, com certeza eu vou poder contribuir muito para que Palmeira das Missões e outras cidades com as quais eu tenho compromisso tenham acesso a políticas públicas que serão feitas desses governos, recursos e assim por diante, né? Então vamos seguir trabalhando forte, Antônio. Muito bem. Nereu, bom dia, já acompanhando aí os deputados hoje aqui, né? Muito bom dia. Bom dia, Antônio, bom dia aos ouvintes da Rádio Difusora, dizer que é uma honra muito grande estar aqui no teu programa. Quero fazer uma saudação especial ao nosso amigo e companheiro, deputado federal Henrique Fontana, companheiro que tanto lutou por Palmeira, né, Henrique? E tanto fez, né, no período inclusive que eu era vice-prefeito com o Lourenço. Sempre foi uma referência. E tu, Henrique, como eu te disse pessoalmente, tu é um exemplo de político a ser seguido. O que tu faz, o que tu fez na tradição política, do jeito que age, a questão da seriedade com a coisa pública. E isso é um dever, mas muitas vezes não acontece, né? O cidadão passa, às vezes, na questão política por interesses particulares e não interesses sociais. E nós temos que ter essa visão do interesse social. Mas quero fazer uma saudação muito especial para a querida amiga Estela também, nossa deputada estadual, devia estar desde o início. Eu já sou um pouco mais crítico de vocês. Eu acho que nós temos um problema no Poder Judiciário brasileiro. Não dá para continuar com essa demora toda para tomar uma decisão. O Poder Judiciário, o Ministério Público, ou aumentando a estrutura, criando mecanismos, mas não dá. Seja lá para o cidadão lá de São Paulo, Henrique, que sofreu esses 3 anos preso, que é uma dor que nunca mais vai passar na vida dele, seja um caso assim, um mandato popular eleito pelo povo que tinha que ter imediatamente, a curto espaço de tempo, ser resolvido e tu ter um deputado que era um anseio popular. Então dizer que tu é muito bem-vinda em Palmeira, Estela, sei também do trabalho que tu fizestes quando foi deputada, prefeita, né? E sempre nos honrou muito com a seriedade com que tratou a coisa pública. E eu acho, Antônio, que é esse o nosso papel. Nós temos que fazer a diferença na política. Eu lembro que o nosso mestre Zecão, ele nos dizia, se for fazer igual e tu não atender às vontades populares, fica em casa tomando mate, não entra na luta. Tu tem que entrar na luta no partido de esquerda para tu fazer a diferença, para tu ver as pessoas felizes, para as pessoas terem acesso à saúde, ter acesso à moradia, ter acesso ao crédito quando precisa, garantir um salário digno para as pessoas, que as pessoas consigam viver dignamente. Esse que é o papel
do político. E às vezes tem gente que não gosta muito da política, né, Henrique? Mas a política decide tudo na nossa vida. Ela decide o salário, ela decide a questão de crédito, ela decide a vida das pessoas. Então é muito importante a gente estar envolvido nisso. Eu sou muito convencido, sempre também assim, Henrique, dentro da minha realidade, também sempre participei, desde 82, 83 estou envolvido, desde as comunidades eclesiais de base, depois a pastoral da juventude. A gente sempre teve envolvido, movimento sindical, movimento popular, partido, nessa lógica de ter um mundo melhor. Essa que é o nosso objetivo central. Estamos com o Rádio Objetivo aqui pela 92, nesta manhã recebendo o deputado federal Henrique Fontana e a deputada estadual Estela Farias aqui no nosso estúdio, e eles que vieram também, né, logicamente, fazer uma visita ao município, ao prefeito, e também trazer novidades, né? E também nesse momento estamos recebendo aqui o vice-prefeito Regis Lorenzoni, né? Que se faz presente também aqui na Rádio Difusora. E o prefeito Evandro, né? Como falamos, teve que nos deixar aqui para ir na inauguração do Cicobi, né? Que inaugura hoje. Deputado Fontana, o senhor veio informar, trazer a informação aqui do pagamento de uma emenda de R$ 1 milhão para o HPR. Isso, Antônio, quando mais ou menos aí há um ano atrás, um ano e pouco, né? Logo que o Evandro e o Regis assumiram a prefeitura, eles me colocaram a preocupação, porque óbvio, essa obra, como nós sabemos, ela é uma obra com equipamentos prontos que deverá chegar na marca aí de 160 milhões de investimento. Mas eles me procuraram e disseram o seguinte: olha, Henrique, nós estamos preocupados porque o dinheiro, aquele que ficou muito tempo na conta da prefeitura, que inclusive rendeu, né, juros neste período, nós não tínhamos certeza se aquele juro poderia ser utilizado. Depois nós conseguimos liberar isto, né? Mas havia um temor de que a obra pudesse ser paralisada. Então, nós estamos atrás de garantir um lastro um pouco maior enquanto a gente, né, consegue aquilo que é o decisivo para concluir esta obra, né, que é um novo aporte, e aí pesado, do governo federal, seja através de uma emenda da bancada gaúcha, seja recurso do Orçamento Geral da União. Então eu disse: não, pode contar comigo, vamos colocar uma emenda de 1 milhão, né, que contribui para esse colchão aí que vai tocando as obras, né? E felizmente esta emenda foi paga agora, há poucos dias atrás, ela já está na conta da prefeitura. Agora, a grande batalha nossa neste momento, né, Antônio, há poucos dias atrás nós tivemos com a secretária estadual de saúde. Foi uma agenda muito boa, né? O Evandro estava liderando a nossa comitiva toda. Lá nós fomos solicitar verbas do governo do estado para equipamentos, porque este foi o convênio, né, que durante o governo Tarso Genro, porque esse hospital já passou por diversas fases, né, Antônio? Uma época o governo estadual era contra esse hospital. Quando nós conquistamos ele, lá na época do governo do presidente Lula, o governo de então no Rio Grande do Sul e o secretário de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul eram contra a construção do nosso hospital. Por isso é que nós sempre temos que lembrar a coragem do seu Lourenço, que topou, né, assinar um convênio, o governo federal, direto com o município, para construir um hospital de 160 milhões de reais. Isso aí é um ato de coragem muito grande, que um hospital deste tamanho, de caráter regional, no ponto de vista da gestão pública correta e usual, ele deveria ter sido assinado pelo governo do estado. Né? E obviamente depois a gestão poderia ser uma gestão compartilhada, como nós imaginamos, com um consórcio de todos os 70 municípios que vão ter como referência, né, o Hospital de Palmeira na alta complexidade. Então a agenda com a secretária Arita foi muito positiva, né? Mas nós precisamos de mais recurso federal e nós estamos aguardando, né, para qualquer momento. Já pedimos audiência com o ministro da Saúde, né, para buscar um empenho, o orçamentar, né? Primeiro, empenhar mais algum recurso ainda este ano e liberar. E segundo, colocar o restante do orçamento necessário para o ano que vem. Nós estamos trabalhando, né, Antônio, assim, lógico, essas coisas, o ritmo de uma obra é algo sempre complexo, mas nós estamos trabalhando com uma ideia
Ontem eu revisava isso com o prefeito, uma ideia de que lá para o final do ano que vem nós poderíamos estar concluindo, né, o hospital. Quando ele se concluir, nós vamos ir. Quero cumprimentar o Regis, né, que veio nos acompanhar agora também, outro grande amigo. Aí nós vamos começar a funcionar o hospital por setores. Ninguém abre um hospital, não é assim tipo um supermercado. Eu abro lá, boto, tá aqui a carne, tá aqui, bota tudo e abre com tudo funcionando. Ali tu tem que começar, vai começar um setor, a emergência, isso, aquilo, a internação e tal. Então, ao longo de um período, tu vai engrenando a máquina, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando nós tivermos ele todo funcionando, vai ser um dos hospitais mais modernos, né? E bem projetados do estado do Rio Grande do Sul. Então, esta emenda de 1 milhão contribuiu, e quero aproveitar também, Antônio, para falar aqui que nestes últimos anos eu sempre coloco emendas de menor valor, né? Mas coloco para o Hospital de Caridade também. E nós sempre colocamos isso, porque houve também uma época que se lançou uma falsa polêmica, que o Hospital Público Regional de Palmeira, ele viria, Estela, alguns diziam, não precisa do Hospital Público Regional, porque nós temos outros hospitais e tal, e nós sempre dizíamos, isso aqui é um hospital complementar com os outros hospitais. Os outros hospitais vão continuar tendo o seu papel, vão atender situações de menor complexidade. E esse aqui vai ser um hospital escola, referência para toda a região. Nós tínhamos os estudos de demanda, sempre agradecendo o doutor Barrichello, né, que coordenou sempre esta parte técnica, né, do suporte. Aí nós tínhamos estudo de demanda, que a população de Palmeira e das cidades aqui muitas vezes anda 300, 400 quilômetros para fazer determinados procedimentos de alta complexidade, né? Então, esse compromisso também com o Hospital de Caridade, né, que esse ano botei de novo uma emenda, se não me engano é 150 ou 200 mil reais, né? Também é um compromisso nosso, né? Ninguém vai deixar, nós estamos olhando um sistema de saúde como um todo, né? Aliás, também pelas mãos do nosso mandato, e quando eu era líder do governo da presidenta Dilma, quando se lançou o PAC na área dos serviços sociais e saúde, nós conquistamos recursos aqui para construir unidades de saúde nova, porque o sistema de saúde começa na base, lá onde o agente comunitário vai visitar a família e vai até o hospital de alta complexidade. A gente sempre torce para o cidadão não precisar entrar no hospital de alta complexidade. Eu prefiro viver mais de 90 anos, como eu tenho a alegria de ver o meu pai vivendo, hoje em dia isso já é uma coisa mais frequente, sem precisar entrar num hospital de alta complexidade. Mas é difícil tu chegar aos 90 sem precisar. O meu pai mesmo agora, um ano atrás, teve que fazer, né, colocar 2 stents e tal, foi para um hospital de alta complexidade. É essa segurança que nós queremos dar para a nossa população aqui de Palmeira e região. Muito bem, e vamos falar um pouquinho aí, estamos agora com 9h20, com relação à política estadual. Como é que está aí o pré-candidato, né, o Edgar Preto, que é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo do estado? Como é que está se desenvolvendo aí, deputado, também aí, essa candidatura? Então, Antônio, na verdade o nosso companheiro Edgar é o nome apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, né? Já estamos trabalhando na sua pré-campanha, mas nós temos defendido muito fortemente, né, uma unidade grande do nosso campo, né? A gente precisa sair forte e articuladamente. O Henrique é um dos grandes, eu diria assim, defensores desse debate dentro do PT e para fora do PT, né, Pio Vezan? Nós sabemos que é importante que o PT tenha, obviamente, a sua candidatura, e ele já está dado que está conosco, é o nosso candidato, mas nós estamos aí. Ainda ontem ele sai na imprensa dialogando com a companheira Manuela Dávila, né? E a gente está num processo de construção importante. Que eu diria assim, né, Estela, como nós íamos falando no carro, o importante, Antônio, é que nós temos que ter uma chapa forte para sustentar o palanque do presidente Lula aqui no estado, né? Que esta candidatura nossa, ela tem que ir ao segundo turno e ter a força para ganhar a eleição. Óbvio que o Edgar é um nome extremamente qualificado, preparado, mas eu sou daqueles que até o último minuto não vou me entregar de ter na mesma chapa o PT, que é o nosso partido, com o Edgar, a Manuela, que é uma grande liderança e forte, e pode ser ela como senadora, como foi ventilado ontem, mas nós temos que trazer o Beto também para essa aliança.
O PSB tem que vir para essa aliança. E eu iria mais longe se conseguisse trazer o PSOL para esta aliança, porque os demais partidos estão consolidados, vão ter seus candidatos. O PDT já está definido que vai com o presidente do Grêmio, né, que é um grande quadro do trabalhismo. Aí nós temos um diálogo forte com vistas a um segundo turno, né? E como é a nível nacional, o PDT tem a candidatura do Ciro Gomes, e nós respeitamos, é uma grande liderança política. Aliás, o presidente Lula, aquilo que o presidente Lula está fazendo no Brasil, nós queremos também fazer aqui no Rio Grande, com a liderança e sob a liderança do Edgar, e nós não podemos ter uma imposição, quer dizer, se eu vou me sentar à mesa, eu não posso ter uma imposição de, olha, a chapa tem que ser essa. Não, tem que sentar com esses atores, mesmo que faltem poucos dias para fechar isso, tem que levar ao limite esta negociação para que a gente consiga ter, eu penso, estes 3 líderes na nossa chapa. E aí nós vamos ser fortes na disputa, porque aqui no estado, na minha visão, nós vamos ter, Antônio e ouvintes da Rádio Difusora, 3 polos fortes na campanha estadual, Nereu. Nós já conversamos, eu e Nereu, também sobre isso. Nós vamos ter um polo que é ligado ao bolsonarismo, que terá como candidato o senador Heinze ou o Onyx Lorenzoni. Eu ainda acho que eles vão se juntar aí na reta final, né? Porque tem jogo do lado de cá, que é o meu lado, que é da, vamos dizer assim, da esquerda e da centro-esquerda, e tem jogo do lado de lá. Eu ainda acho que podem se unificar e sair, por exemplo, o Heinze para governador e o Onyx para senador, né? O governador se move e diz que vai disputar a presidência da República. Não sei, é uma decisão dele. Não, eu tenho que ajudar a arrumar o meu time. Eu não posso querer ajudar a ser treinador do time do outro lado, né? E quem vai decidir é a população. Agora, o que o presidente Lula está fazendo no Brasil, Antônio? Ele está tratando de mostrar aos brasileiros que ele tem a capacidade, e tem mesmo, eu sou absolutamente convencido disso, de repactuar o nosso Brasil. Porque o Brasil virou, nesses últimos anos, um ambiente de ódios e intolerância. Eu vou dizer com todo respeito a quem gosta do Bolsonaro, mas o Bolsonaro é um presidente que ele não governa. Ele passa o tempo inteiro inventando polêmicas e brigas. Agora, a última briga dele é o seguinte: ele adota uma política de preço errada na Petrobras, quer dizer que o preço da gasolina e do diesel e do gás de cozinha tem que estar dolarizado, e não precisa dolarizar, porque nós temos reservas, nós produzimos em reais e nós podemos... O barril do petróleo, Antônio, quando nós estávamos no governo, chegou a $130. Os mesmos $130. Agora baixou para 100, né? Com a confusão da guerra, é uma gangorra e tal. Naquela época era $100 e a gasolina era 2,80. Então, aí ele diz o seguinte: a Petrobras não presta. Como assim a Petrobras não presta? A Petrobras é uma das maiores riquezas do Brasil. É a maior empresa brasileira. Ela gera dividendos enormes para o Brasil, que podem ser utilizados e são utilizados para alavancar o desenvolvimento nacional. Nós podemos voltar a exigir compras da Petrobras de conteúdo nacional e voltar a recuperar a indústria naval no Brasil e colocar de novo 50, 100 mil empregos nessa área. Enfim, o que o presidente Lula está apontando e convidando vocês que estão me ouvindo? Por que ele escolhe o Alckmin como vice dele, Antônio? Porque ele diz assim: eu posso conversar com os diferentes. Eu quero conversar com todos. Ele diz também outra frase que eu vou repetir aqui: eu não sou candidato do PT. Eu sou do PT, eu, Henrique Fontana, o Lula, somos filiados ao PT, temos um orgulho enorme do nosso partido, que é um partido que já errou, já acertou, mas acertou muito mais do que errou. Por isso que ele está aqui firme e forte. Agora ele diz o seguinte: eu sou candidato a presidente de um movimento que quer superar esta página do bolsonarismo. Quem gosta do Bolsonaro vai fazer campanha para ele, vai votar nele, mas eu particularmente estou convencido que é um desastre do ponto de vista do resultado econômico. Por exemplo, o empobrecimento, o crescimento do desemprego, né? As falsas polêmicas que ele arruma a cada semana. É uma polêmica em torno de um assunto qualquer que não tem nada a ver com o que importa para o povo, né? O povo precisa de emprego, precisa de esperança de vida, precisa voltar a comer. Tem gente passando fome de novo. Então, é um conjunto de coisas que nós vamos debater. Por exemplo, eu quero recuperar o programa Mais Médicos. Por que foi terminado Mais Médicos? Por que ele fez aquela confusão? Médico cubano, tem que mandar o cubano embora. Eu quero médico de qualquer lugar do mundo.
Se tiver um médico dos Estados Unidos que queira vir ajudar aqui a atender num lugar onde não tem um médico brasileiro, por que eram mais médicos, Antônio? A gente convidava todos os médicos brasileiros, como eu, que sou médico, e dizia assim: o senhor topa ir trabalhar em tal município onde está faltando médico? Lá no interior do estado, num lugar que difícil acesso. Se ninguém queria, se nenhum brasileiro queria, a gente dizia, então passa-se a fase 2. Tem algum médico de outro lugar do mundo que pode vir atender? Aquele programa era maravilhoso. Agora eu pergunto, por que terminou? Então são coisas que nós vamos debater nesses 6 meses de democracia forte que nós vamos ter pela frente, e neste microfone democrático da difusora que ouve todos os lados. Certamente tem gente Com que certeza. senta aqui, tem gente que senta aqui e, aliás, me permita uma provocação para os meus adversários, Antônio, porque eu critico o Bolsonaro na política. Eu não fico aqui ofendendo o Bolsonaro. Eu critico ele na política, as escolhas políticas que ele está fazendo para o Brasil, essa ideia de governar sempre em conflito, ódio, intolerância, onde o teu adversário político que pensa diferente de ti é chamado de inimigo a ser eliminado. Isso não serve. Eu tenho que ter civilidade. A quem pensa diferente de mim defende as suas ideias, e o povo é que decide quem é que tem a maioria para governar. A minha assessoria está fazendo exatamente, sinal aqui, já Antônio, faz hora que já me estão empolgo aqui, né? Bom, eu sei que tem outros compromissos aí. Deputada Estela, obrigado pela sua visita aqui, a sua participação aqui no programa, e claro, vamos voltar a conversar em outras oportunidades. Muito obrigado, Antônio, foi um prazer enorme, tá? Me perdoa que eu estava aqui dando um acesso de... Viu, Antônio, deixa eu só dizer uma frase aqui, antes que 1 minuto a minha assessoria vai me dar. A deputada Estela não está a passeio aqui na cidade, eu tenho que dizer para ela tem que passar a ser deputada de Palmeira das Missões, né? Sim, sim. Porque aqui nós temos muita pauta estadual que precisa de mais uma deputada para defender essas pautas. E a gente está vindo aqui para dizer isso, que se colocando à disposição e assumindo compromisso junto a essa população querida, este povo, né, trabalhador aqui da Palmeira. Então eu venho também, obviamente, com esse intuito, conhecer melhor a cidade, né? Eu sou natural de Ibirubá, não é propriamente próximo daqui, mas vim do interior, fui para Porto Alegre, menina. Tanto que nem o sotaque eu perdi, né? As pessoas acham, mas tu é do interior, tomara, não. Eu tô em Alvorada já há 48 anos, mas... Então é um prazer enorme, tá? A gente vai se ver mais sim. Muito obrigada pela oportunidade.